No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Alerta: golpistas estão usando o SMS para roubar clientes da Caixa. Rejeição ao Bolsonaro chega a 54% dos brasileiros, segundo o Datafolha, e ainda dinheiro esquecido. Quase 500 mil trabalhadores ainda não sacaram PIS, PASEP ano base 2020. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira mostra a vantagem de 21 pontos de Lula em relação a Bolsonaro na corrida presidencial. Essa pesquisa mostra também a rejeição de Jair Bolsonaro. Ele lidera o ranking dos candidatos à presidência mais rejeitado pelos brasileiros, mais rejeitados, não é, pelos brasileiros. 54% não votariam nele de jeito nenhum, segundo a pesquisa. Aí a gente lembra, né? A mesma pesquisa mostra que Lula lidera a disputa com 54% dos votos válidos, portanto com chance de vencer no primeiro turno. Agora, ainda sobre a rejeição, no Nordeste o percentual sobe para 65% de Jair Bolsonaro. Entre os jovens de 16 a 24 anos, a rejeição vai a 63%, entre mulheres alcança 57% e entre estudantes, 62%. Outros 26% responderam que confiam às vezes em Bolsonaro e 17% sempre confiam. 1% não opinou. Além de ser o mais rejeitado, Bolsonaro não é confiável, segundo a maioria dos brasileiros. O Datafolha mostra que 56% disseram nunca acreditar no que o presidente diz. O total de mentiras, né, todas as mentiras ditas por Bolsonaro desde o dia de sua posse, já somam 5.541 declarações falsas ou distorcidas, segundo o site Aos Fatos. Isso contribui muito para essa desconfiança. Agora, mais números, né? De acordo com o Datafolha, os grupos que menos confiam no que Bolsonaro diz são mulheres, 59% nunca confiam. Homens, 53% nunca confiam. 60% das pessoas com renda até 2 salários mínimos também não confiam. 66% dos moradores do Nordeste também desconfiam do que Bolsonaro diz. 61% dos católicos, 63% dos que se autodeclaram pretos, 91% dos que reprovam o governo também não acreditam no que ele diz. Outros dados sobre a rejeição aos candidatos a presidente. De acordo com o Datafolha, a rejeição ao ex-presidente Lula caiu de 37% em março para 33% nessa rodada da pesquisa e é de 29% entre os estudantes. Do levantamento atual, o terceiro mais rejeitado, com 23%, é João Dória, ex-governador de São Paulo, que desistiu de concorrer à presidência. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, tem um índice de rejeição de 19%, seguido do general Santos Cruz, do Podemos, com 11%. Os pré-candidatos Vera Lúcia, do PSTU, Emael, do Democracia Cristã e Luciano Bivar, do União Brasil, marcaram 10% de rejeição. Com 9%, o Datafolha mostra Pablo Marçal, do PROS, Simone Tebet, do MDB, André Janones, do Avante e Felipe Dávila, do Novo. A Sofia Manzano, do PCB, e o Leonardo Péricles, do UP, alcançaram 8% de rejeição. Um novo levantamento do Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 181 cidades do país na quarta-feira, dia 25, e na quinta-feira, dia 26. Justamente o dia que foi divulgada a pesquisa. Ela foi contratada pela Folha de São Paulo, tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número de BR, né, o código BR 05166/2022. Economia. Vou falar de dinheiro esquecido agora. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os golpes, né, que estão vindo por SMS. Mas total de 481.700 trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público ainda não sacaram o abono do PIS/PASEP referente ao ano base de 2020. Esse valor pode chegar a um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.212, dependendo do período que o trabalhador formal ou servidor esteve empregado em 2020. Do total de trabalhadores que esqueceram de sacar o abono, 325.800 são servidores públicos e militares que têm direito ao PASEP, o programa de... Aliás, é o PIS, né? O PIS e o PASEP, o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O Banco do Brasil deposita o abono diretamente na conta do servidor, só que o abono também pode ser sacado em qualquer agência do banco.
Outros 155.900 esquecidos, né, são trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada. Eles têm direito ao PIS e ao abono que pode ser sacado na Caixa Federal. No caso de quem tem poupança ou conta digital, conta social digital, o dinheiro já caiu automaticamente nas contas dos trabalhadores. Se o trabalhador não tiver poupança, nem conta social, mas tiver o cartão cidadão, aí ele pode sacar, né, retirar esse dinheiro nas agências, nas casas lotéricas, pelo autoatendimento e no Caixa Aqui. Quem não tem o cartão cidadão e precisa ir na boca do caixa, tem de levar a carteira de identidade ou carteira de habilitação, modelo novo, aquela que tem todos os dados. Ou ainda a carteira funcional reconhecida por decreto. Pode ser também a identidade militar, a carteira de identidade de estrangeiros e um passaporte emitido no Brasil ou no exterior. Os pagamentos começaram a ser feitos em fevereiro e o abono pode ser sacado até o dia 29 de dezembro. O trabalhador pode checar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que está disponível para celulares, Android e iPhone, se tem direito ao abono do ano base de 2020. Basta ir a aba Benefícios, depois abono salarial, para consultar o valor, dia, banco em que o benefício foi depositado. O saldo do PIS/PASEP também pode ser consultado pelo número de telefone 158 e no portal gov.br. O PIS/PASEP é pago ao trabalhador inscrito nos programas há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração, que no caso a gente está falando é 2020, ano de 2020, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos, 2.090. Por que 2.090 se o salário é 1.212, né? Daria R$ 2.424. É porque é preciso levar em consideração que o mínimo no ano passado, e o ano base de 2020, era de R$ 1.045. Então tem que ter ganho lá em 2020, pelo menos trabalhado 2 meses com um salário mínimo mensal, somando R$ 2.090. Notícias. Agora vamos falar sobre golpes. Alerta, golpistas estão mandando SMS dizendo aos correntistas da Caixa, milhares deles aposentados e pensionistas e trabalhadores com salários médios mais baixos, dizendo que a assinatura eletrônica que dá acesso ao Internet Banking expirou. Eles enviam um link falso para a reativação do acesso e pedem que o cliente da Caixa digite o usuário e senha do Internet Banking e clique depois em continuar. É nesse momento que o golpe é aplicado. Os correntistas que clicam nesse link falso são direcionados para um site idêntico à página inicial do Internet Banking da Caixa. Aí na tela aparece um aviso dizendo que a conta está pendente de validação, né? Está pendente de validação. Para evitar o bloqueio total da conta, diz a mensagem nesse site falso, é preciso seguir um procedimento em tela que orienta os correntistas a digitarem seus dados, o usuário e a senha do Internet Banking. Aí já era, né? Se você recebeu um SMS, fez todos esses passos, clicou lá no link falso e preencheu seus dados, provavelmente você já sofreu um golpe, né? Quem digitar esses dados está dando aos bandidos acesso total à conta corrente, ou à conta poupança, que é movimentada pelo Internet Banking. O SMS é enviado pelo número 87638 e não é um canal oficial de comunicação da Caixa. O endereço do site já indica que é uma fraude. A Caixa é um banco público, seus sites oficiais sempre têm no endereço o .gov.br, ou seja, para o link da mensagem ser um link oficial da Caixa, ele não poderia ser .com, mas tem que ser .gov.br. Esse tipo de golpe, onde o hacker, né, o bandido usa um link de um site falso ou números de telefones, é muito comum. Os assuntos usados como isca são variados. A reportagem do Recontaí, né, ouviu um advogado, o Rafael Fabem, especialista em direito digital e proteção de dados pessoais. Segundo ele, é fundamental que as pessoas tomem algumas precauções para evitar ao máximo cair em golpes virtuais. O primeiro desses passos é desconfiar e não clicar em qualquer link enviado em nome das instituições financeiras. O Rafael diz o seguinte: o banco não vai fazer contato por e-mail, por SMS, nem pelo WhatsApp. Se você tiver dúvidas, antes de clicar, tem que pesquisar no Google se aquele domínio é realmente verdadeiro ou não. De acordo com o advogado, o ideal é seguir somente as orientações repassadas pelo site ou pelo próprio aplicativo do banco. E caso ainda tenha dúvidas sobre a veracidade do e-mail ou SMS, tem que buscar informações direto com o banco. Aí acontece o seguinte: você recebe um SMS, isso é todos os dias. A gente acaba recebendo esse tipo de mensagem no celular dizendo que, ou até com boletos falsos, né? Dizendo que a gente tem que pagar boleto, que está dívida, essas coisas. E no caso aqui que a gente está falando é SMS para regularizar ou para permitir novamente o acesso ao Internet Banking. Não é?
normalmente essas mensagens, né, de qualquer tipo de notificação de mensagem do banco, ela vai vir na hora que você acessa o próprio Internet Banking, nunca pelo SMS. Qualquer coisa que venha por SMS ou pelo WhatsApp, e isso vale não só para esse caso que a gente está dizendo, mas para outros casos também de mensagens que você não conhece ou que você possa duvidar, não clique em nada. É fundamental, é o básico. Não clique em nada para não correr o risco de cair em golpes. Combinado? O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.